10 de setembro de 2023. Meu nome é João Pedro Batista, sou evangelista e servo do meu Senhor e Salvador, único, exclusivo e eterno, Jesus Cristo, o Justo. O título desse estudo é: você está pronto para a jornada? Porque essa jornada vai durar muito mais de 1000 anos, que é o milênio. Vou explicar tudo com o máximo de detalhes que eu posso, para que vocês possam entender o propósito de nós estarmos aqui na Terra, o propósito de Deus ter nos criado, o homem e a mulher. E nós vamos entender muita coisa através desse estudo, que eu vou passar para todos nós, para mim também em primeiro lugar, né, que eu já tive esse entendimento que Deus me deu ao longo de anos. Bom, eu sou motorista de aplicativo há aproximadamente 7 anos. E nesses 7 anos eu tenho meditado muito dentro do carro, conversando com as pessoas, viajando por aí com as pessoas, e Deus me deu um entendimento de que Satanás está tentando atrasar o tempo dele ir para o inferno. Como? Homens com homens, né? Mulheres com mulheres, ideologias de gêneros nas escolas, e casamentos destruídos logo no princípio, pessoas não combinando, separando rapidamente, não está gerando filhos. Quer dizer, a população terrena está diminuindo. E isso é um mover de Satanás, do próprio diabo. Vocês vão entender tudo. Eu vou falar sobre as obras de Satanás e sobre a obra, a missão que Deus deu para o Filho dele, Jesus Cristo, uma missão grandiosa, maravilhosa e, aos nossos olhos, muito complexa. Então, o que acontece? No céu, há bilhões de anos, creio eu, houve uma guerra. E toda guerra gera sequelas, gera destruição, gera caos. E toda guerra provoca fugas. Exemplos, Síria e outros países da África, onde tem guerra, onde houveram guerras e onde há guerras, o povo quer fugir do local, porque só há morte e destruição. Isso é que aconteceu no céu, quando Satanás se rebelou, se ensoberbeceu e quis ser igual ao Criador, igual a Deus, a criatura querendo ser igual a Deus. E ali no céu houve essa batalha, onde 1/3 da população celestial foi seduzida e enganada por Satanás. E nessa guerra eles foram expulsos do céu pelos anjos de Deus. E eles estão na terra, chamado principados e potestades, nas regiões celestiais, causando o maior estrago aqui também na terra, com o povo, através do pecado. Então o pecado habitou no céu durante aquele tempo, durante aquela guerra, né? E maculou o céu com o próprio pecado de Satanás e dos anjos. Deus criou Satanás com tanto amor, que ele era um querubim da guarda ungido, né? E criou aqueles anjos todos com muito amor, creio eu. E isso, quando eles foram expulsos do céu, por causa da rebeldia deles e do pecado deles, eu acredito que Deus ficou muito triste com isso. E Satanás e Deus são os dois únicos que sabem a quantidade de anjos que foram expulsos do céu. Deus sabe conhece todos pelo nome, e Satanás também, porque eles estão com Satanás. 1/3 de anjos se transformaram em demônios. E o próprio Lúcifer, que significa portador da luz, se transformou também em trevas, em um demônio. Então o que acontece? Aqui na Terra, Satanás está provocando tudo isso, tentando diminuir a população da Terra. Quando houve essa guerra no céu, Deus criou o jardim, Deus criou o homem e a mulher por causa do próprio Satanás, para nós, os santos, os que vencermos o pecado, nos arrependermos, entrarmos na presença de Deus, nós vamos ser esses vencedores que vamos repovoar o céu no lugar de 1/3 dos anjos caídos. E eu quero dizer agora sobre a missão dada por Deus a Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam que a missão de Jesus terminou na cruz. Não, ela não terminou na cruz, ela continua a missão de Jesus. A missão de Jesus é repovoar os céus com os santos. Então, quando houve aquele caos no céu, Deus proveu lá no Jardim do Éden, né? Criou o Jardim do Éden para criar o homem. E Deus sabia que o homem ia falhar, mas era necessário uma criação de um povo tão numeroso, porque muitos não conseguiriam vencer o pecado e não seriam aptos e nem dignos de habitar o céu.
Então, lá em Gênesis, quando Deus criou o paraíso, sabia que Adão e Eva iam falhar e o diabo iria enganá-los. Em Gênesis 3,15, Deus falou com o diabo da semente da mulher. Gênesis 3,15, da semente da mulher é o filho, né? Da semente da mulher virá aquele que você lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, Satanás feriu o calcanhar de Jesus na traição de Judas, que traição significa, calcanhar, morder o calcanhar por trás significa traição. Mas ele também esmagará a sua cabeça. Falou que o Filho de Deus, né, o fruto do ventre, a semente da mulher, esmagaria a cabeça de Satanás. Jesus ainda não esmagou a cabeça de Satanás, ele deu uma pisada na cabeça de Satanás por enquanto. Mas ele ainda precisa esmagar a cabeça de Satanás, só vai terminar no final do milênio. Vocês vão entender tudo que eu vou passar aqui agora para vocês, e eu creio que vai ser muito transparente para vocês. Tudo que está escrito na Bíblia tem um porquê e um para quê, um propósito de Deus. E lá em Gênesis 9, versículo 7, está escrito assim, Deus falando conosco: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Por que Deus fez a gente para multiplicação? Povoai a terra e multiplicai-vos. Isso começou a parar há uns tempos atrás com a influência satânica, né? Colocando a mulher no campo de trabalho para que faltasse trabalho para os homens e começasse a desvalorizar muitos homens. E a mulher foi para o campo de trabalho que não era o lugar dela. O lugar da mulher era dentro do lar, criando, gerando filhos e cuidando dos filhos, para que não acontecesse tanto pecado, tanto descuido, tanto desleixo com a criação que Deus deixou para nós aqui na terra, né? Que nós teríamos que cuidar dos nossos filhos, e os filhos cuidar dos nossos filhos, e assim sucessivamente, para que houvesse multiplicação do ser humano na terra. Mas Satanás está tentando impedir isso, com homem, mulher com mulher, ideologias de gênero, casamentos destruídos logo no princípio. Ele está tentando prolongar o tempo dele na terra para não ir para o inferno. E nós vamos entender isso aqui agora, pouco a pouco. Eu vou ler algumas passagens da Bíblia para vocês e vocês vão entender sobre a grandiosidade da missão de Jesus Cristo. A grandiosidade. Ela começou quando ele nasceu, é claro, aqui na terra, né? Há 2000 e poucos anos atrás, de um ventre imaculado, da nossa irmã Maria, uma mulher maravilhosa, né? Escolhida por Deus para gerar o filho dele, o filho unigênito de Deus, único, porque nós não somos os filhos herdeiros, nós seremos co-herdeiros em Cristo, em todas as coisas celestiais, através da adoção do Pai, através de nós, sendo co-herdeiros com Cristo de todas as coisas celestiais. Nós vamos ver as obras de Satanás e a missão dada pelo Pai a Jesus Cristo, e vocês vão entender. A missão dada não acabou na cruz, ela continua. Jesus continua trabalhando. Ele falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Em Apocalipse 12, do 7 ao 9, está escrito: houve luta no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Lúcifer significa portador de luz enquanto ele estava no céu. Diabo significa enganador e Satanás significa adversário. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, 1/3 da população celestial. É como se uma casa tivesse 3 pessoas e uma pessoa morresse, a casa ficaria parcialmente desabitada. E em Apocalipse 5:11 fala assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Eu creio que essa população celestial era mais de bilhões, eu não sei quantos bilhões, só Deus e o próprio diabo sabe, e sabe pelo nome de todos aqueles que foram expulsos de lá. Em Isaías 14, do versículo 12 ao 14, está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
Olha como que Lúcifer era lindo, né? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A prepotência de Lúcifer, né? O pecado, a soberba dele, querendo ser igual ou talvez até maior que o próprio Deus, quem criou ele. Em Ezequiel 28, do 12 ao 17, está escrito assim: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos do dia em que foste criado. Foram eles todos preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Olha a perfeição como Deus criou Lúcifer, né? Com que carinho e com amor. É como se um filho de repente se rebelasse contra o pai, desse uma facada no pai e fosse embora. É mais ou menos isso que Satanás fez com Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ele era lindo. Corrompeste a tua sabedoria, ele tinha alguma sabedoria. E por causa do teu resplendor, o brilho de Satanás, né? Portador de luz, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Aqui começa a missão de Jesus Cristo, em Lucas 1:35, a missão de Jesus. O anjo falou para a nossa irmã amada Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, que é Jesus Cristo, né, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu, cresceu em sabedoria, com 12 anos já estava no templo pregando para os anciãos, com a sabedoria que ele já tinha aos 12 anos. E continuou a jornada de Jesus Cristo, ele passando pela terra, levando seus 12 discípulos, entre os quais se cumpriu aquela profecia que Deus falou para o diabo, né? Que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a tua cabeça, a cabeça de Satanás, mas você lhe feriria o calcanhar. A traição de um dos 12 apóstolos, que foi Judas. Ali se concretizou essa palavra, se confirmou essa palavra de Deus. Em 1 João 3,8 está escrito assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em João 10:10 fala que o ladrão, que é Satanás, né, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu creio que essa vida em abundância nós não teremos aqui ainda na terra, porque Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Então essa vida em abundância que Jesus nos promete é para o céu, é para depois do milênio, é para aqueles que conquistarem um lugar no céu. Porque se trata de conquista, se trata de luta. E a nossa luta aqui na terra, ela começa aqui agora na terra, ela passa pelo paraíso para quem chegar no paraíso, e depois ela passará pelo milênio, para nós sermos provados e aprovados definitivamente, para sabermos se nós vamos ser o trigo que Jesus e os anjos vão nos levar para o céu. Em Tiago 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, gente, é obedecer, é sine qua non, é obedecer a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fugir significa ir para longe.
E Satanás, ele foge das pessoas que recebem Jesus Cristo como Salvador, porque nós nos tornamos luz, e a luz brilha nas trevas e espanta as trevas. Então nós precisamos ser luz, só seremos luz, e o diabo só fugirá de nós quando nós formos luz. E ele vai fugir igual, por exemplo, você vê um ninho de serpente ali, você foge daquele ninho de serpente, porque você sabe que a serpente pode te matar. É assim que Satanás quer matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E essa vida vai ser abundante e maravilhosa no céu. Vamos ver aqui agora Daniel, capítulo 2, versículo 43. Há muito tempo atrás, eu preguei, há 8 anos mais ou menos, eu preguei na nossa igreja onde eu congrego, sobre Daniel 2:43. Se não me falha a memória, foi em 2016, há mais ou menos 8 anos eu preguei sobre isso, mas ainda não tinha acontecido o último reino. Em Daniel 2:43 fala assim: aqui cada metal da estátua do sonho do rei Nabucodonosor representa um tempo e um reino. E esse tempo começou a ser contado a partir do próprio rei Nabucodonosor, quando Daniel interpretou o sonho que Deus deu para o rei Nabucodonosor e falou com o rei: tu, rei, és a cabeça de ouro. O reinado de Nabucodonosor foi 67 anos, depois prata, foi o peito, Ciro e Dario, foi 224 anos, depois Alexandre o Grande, o ventre de bronze, 196 anos, e depois o reinado das pernas de ferro, foi o reinado de Roma, 644 anos antes e depois de Jesus Cristo, foi o reinado duro, de ferro. Todos esses 4 reinos foram reinos de conquista de poder, de guerra, de matança para conquistar outros reinos e as fortunas dos outros reinos. O último reino são os persas, mistura de ferro e barro. Quando eu preguei há 8 anos atrás, ainda não tinha acontecido esse reino, o término desse reinado, que é o Brexit. Em 1958, começou a se reunir a Europa toda para criar o euro e a Comunidade Econômica Europeia. X tempos depois, eles se uniram como um casamento, um contrato comercial, um casamento comercial entre toda a Europa. Criaram o euro e criaram a Comunidade Econômica Europeia. Durante algumas décadas, esse contrato, esse casamento se desgastou, e dia 31 de dezembro, depois de várias reuniões, eles bateram o martelo e acabaram com a Comunidade Econômica Europeia. O euro continua, mas o casamento acabou em divórcio, um divórcio comercial, um distrato comercial, 31 de dezembro de 2020. Na Bíblia, o número 7, de acordo com os estudiosos da Bíblia, falam que o número 7 é o número perfeito de Deus. E aparece na Bíblia cerca de 365 vezes. E o número 12 é um número especial de Deus, aparece 162 vezes na Bíblia. E depois, se vocês quiserem, vocês consultam no Google sobre o número 7 e o número 12 de Deus. Vocês vão entender muitas coisas. Eu não tenho tempo para falar isso aqui agora, porque demoraria dias para me ler isso para vocês. Mas dia 31 de dezembro, de acordo com Daniel 2:43, eu vou ler para vocês agora. Está escrito assim: quanto ao que viste do ferro, são os pés, viu gente? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. O ferro, da parte forte desse casamento da Europa, né, com a Comunidade Econômica Europeia, a parte forte é o Reino Unido, a Alemanha e a França. O resto da Europa, separadamente, não tem o poder econômico que eles têm, então é o barro, financeiramente falando. Então esse último reino acabou dia 31 de dezembro de 2020, e eu creio que 7 anos depois de 31 de dezembro de 2020 e 12 anos a partir depois de 31 de dezembro de 2020, eu creio que a partir do ano de 2007 e 2032, que são 7 anos e 12 anos depois do casamento da Comunidade Econômica Europeia, que é os pés mistura de ferro e barro, eu creio que todas as profecias que vão ter que acontecer na Terra acontecerão. Inclusive eu creio também que vai acontecer o arrebatamento. Esse arrebatamento, ele será global. Ninguém sabe o dia nem a hora,
Imagina a gente saber o segundo, porque o arrebatamento, que muitas pessoas não sabem de arrebatamento, que eu tenho conversado, que Jesus vai buscar nos ares as pessoas que confessam Ele como Salvador, que se relacionam com Jesus, que têm comunhão com Jesus Cristo, igual eu tenho e procuro ter mais ainda. Então vai ter um arrebatamento que será num piscar de olhos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa, eu escutei um pastor falando isso uma vez, que às vezes o arrebatamento vai ser global e como um relâmpago, como um piscar de olhos. Por quê? Porque se arrebata o pessoal num continente, por exemplo, lá no continente africano, e depois vai arrebatar parcialmente, globalmente, o planeta. Então, quem ficou sabendo em outro continente que o pessoal da África sumiu todo, só vai ficar a roupa deles para trás, o pessoal vai arrepender. Senhor Jesus, eu me arrependo, me leva também. Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo. Vai ser todo mundo de uma vez só, o arrebatamento vai ser global. E quem ficar para trás vai sofrer muito, porque vai passar pela grande tribulação. E a Bíblia fala que haverá uma grande tribulação, igual nunca houve e jamais haverá. Então não fiquem para a grande tribulação. Se arrependam agora, que a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus, nós não temos poder para santificarmos a nós mesmos nem as pessoas que a gente ama. Quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. E para que o Espírito Santo possa habitar no ser humano e santificar o ser humano, é sine qua non, só tem uma maneira: arrependermos de todos os nossos pecados. São todos, gente. De repente, a pessoa tem, simbolicamente falando, a pessoa tem 100 pecados, arrepende realmente de 99, mas guarda um pecado com ela. Deus não se relaciona através do Espírito Santo e através de Jesus com um pecado. Ele se relaciona com um pecador totalmente arrependido para transformar aquela criatura num vaso novo, num verdadeiro filho de Deus. Só o Espírito Santo tem poder para santificar o ser humano, a nós todos. Em Zacarias 13, 8 e 9, meditem bem também, diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte, que é 1/3, né, pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. Creio eu que isso será exatamente durante o milênio, que Deus vai purificar a terceira parte passará a terceira parte pelo fogo e vai purificar esse 1/3 da população celestial, como se purifica a prata. Isso é santidade, gente, que nós precisamos obter até no final do milênio. Que a nossa luta, ela não para aqui depois que a gente morrer. Depois que quem morrer em Cristo vai para o paraíso. Aqui tem o Hades, aqui desse lado aqui é o paraíso, aqui no meio é um abismo. Quem está aqui no Hades são as pessoas que morreram sem Jesus Cristo, estão em sofrimento, estão no lugar de trevas. Essas pessoas não podem passar para o lado de cá, que é o paraíso, não podem e não vão passar. Mas quem está no paraíso não quer voltar, não quer ir para o Hades. Mas quem está no Hades, está em sofrimento, quer passar para o paraíso. Isso é impossível. Esses 3 lugares, de acordo também com esse mesmo pastor que eu vi essa pregação, que me impactou há alguns anos atrás, esses 3 lugares, alguns meses atrás, esses 3 lugares são temporais. O Hades é temporal e o paraíso é temporal. E o abismo é até o final do milênio. Mais para frente, já nós vamos entender isso. Então, as pessoas que morreram sem Jesus Cristo estão no Hades. E as pessoas que morreram em Cristo estão no paraíso. Ainda não é o milênio. Vocês vão entender mais para frente. Depois que Deus purificar a gente através da santidade e nos provar como se prova o ouro, nós invocaremos o nome de Deus e Ele nos ouvirá. Nós diremos: o Senhor é meu Deus, e Ele dirá: vocês são o meu povo. Aí sim, depois do milênio, nós iremos para a casa celestial, a casa verdadeira, onde Jesus fala que haverá abundância, né? Que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em Apocalipse 20, de 1 a 10, fala assim:
Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, ao milênio. Lançou-o no abismo, quer dizer, um anjo prendeu o Satanás, vai prender o Satanás no abismo durante 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou o abismo e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Deus é tão grandioso que até na grande tribulação ainda vai dar chance para a pessoa se arrepender, mas a chance para se arrepender vai ser através de entregar a vida, porque vai passar por uma grande tribulação, onde estará o anticristo, né, dominando a terra, e as pessoas que estiverem nesse tempo vão sofrer demais da conta, e só vão poder ter a segunda chance se não negarem Jesus, e terão que não negar Jesus com a própria vida. Então não fiquem para a grande tribulação, porque vai ser terrível. Deus fala na Bíblia, haverá uma grande tribulação, igual nunca houve e jamais haverá, porque não vai ter mais gente na terra. Vocês vão entender. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, no final do milênio, Satanás será solto e sairá a seduzir toda a terra que estiver no milênio. Todos os santos que já estiverem no milênio, nós ainda não temos garantia de ir para o céu, porque lá que Deus vai nos purificar com uma prata, vai nos provar como se prova o ouro. Ali sim será a nossa última prova, a nossa última chance de podermos ir para a casa celestial e morarmos definitivamente com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo e com os anjos também. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se nós não tivermos nosso nome escrito no livro da vida, Satanás vai seduzir multidão como a areia do mar, igual está escrito aqui, lá no final do milênio. Muitas pessoas acham que Jesus é que vai separar o joio. Deus é tão maravilhoso e tão todo-poderoso que quem vai separar o joio é o próprio diabo. Porque todos aqueles que tomarem partido, que forem enganados e seduzidos por ele no final do milênio, igual foram enganados os anjos, vocês imaginam, se Satanás enganou os anjos que estavam na presença de Deus, imagina o ser humano que ainda não chegou na presença de Deus. Então ele vai seduzir e separar o joio. Quando ele separar o joio, os anjos levarão o joio e juntamente com Satanás e lançará o joio, né, que são os anjos, são os ceifeiros, como está escrito mais na frente, nós vamos ver também. Os anjos vão levar todos aqueles que estiverem, que foram seduzidos por Satanás, para o inferno definitivamente. E nesse mesmo momento, quando Satanás e o joio for atirado no inferno, nós subiremos com Jesus para a nossa casa celestial, para um lugar de paz maravilhoso, onde não haverá mais morte, nem choro, nem pranto. E vai ser maravilhoso nós entrarmos com Jesus. Aí sim, Jesus realmente terá esmagado a cabeça de Satanás definitivamente, quando ele entrar com júbilo conosco, com os santos, com as pessoas merecedoras de entrarem no céu. Vai ser maravilhoso demais, vai ser triunfal para o nosso Senhor Jesus Cristo, e vai ser triunfo para nós também,
Porque a Bíblia fala que quem perseverar até o fim receberá a coroa da vitória, será salvo. Então, quem perseverar até o fim, que fim que é esse? É o fim do milênio. Então, nós precisamos perseverar até o fim. Vi novo céu e nova terra. Olha o que Deus precisou fazer e precisa fazer por causa da bagunça, do caos que Satanás fez no céu e que faz aqui na terra. O pecado contaminou o céu, através de Satanás e dos anjos que foram expulsos de lá, e o pecado domina a terra. A terra está parecendo Sodoma e Gomorra, gente. Para quem está observando, nós estamos vivendo uma época como fosse a época de Noé, e uma época como se fosse, acho, no meu ver, que nós estamos igual ou pior do que Sodoma e Gomorra. A terra está num pecado violento, e as pessoas não estão percebendo isso, que elas vão ser lançadas no inferno para sempre. As pessoas não acreditam nisso, é porque ainda não tiveram encontro com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, Ele nos leva para a Bíblia, nos leva para a palavra dele, nós começamos a entender coisas que a gente nunca entendeu, nunca pensou em entender, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a resposta para todos os nossos questionamentos. Ele tira todas as nossas dúvidas. Só Jesus e o Espírito Santo pode tirar nossas dúvidas e tem a resposta para tudo que você já pensou. Todos os seus questionamentos, os meus, né? Todos os nossos questionamentos, Jesus nos tira. Ele é paz, Ele é entendimento, Ele é vida. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, né? Ele é a segunda pessoa da Trindade. O Pai, o Filho unigênito do Pai e o Espírito Santo. Todos os seus questionamentos e todas as suas dúvidas, gente, Jesus e a palavra de Deus vai tirar. Podem ter certeza disso. Há 24 anos eu experimento disso. Há 24 anos atrás eu converti com 45 anos de idade. Eu não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus e nem sabia quem era o Espírito Santo, que hoje mora dentro de mim, habita dentro de mim por causa da onisciência, onipotência, onipresença dele. O Espírito Santo não pode morar num ser humano cheio de pecado. Nós temos que arrepender de nossos pecados para que o Espírito Santo possa habitar em nós e nos santificar, porque nós não temos poder para santificar nós mesmos, nem as pessoas que a gente ama. É o Espírito Santo, é o trabalho dele, santificar o ser humano arrependido de todos os seus pecados. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira... Isso é Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O esposo da noiva é Jesus Cristo. A noiva é a igreja, para quem não sabe, a igreja santa. E Jesus é o noivo, o Cordeiro de Deus é o nosso noivo. É uma simbologia. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus vai morar conosco, gente, o próprio Deus. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Novo céu e nova terra. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E está escrito aqui na Bíblia: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tem uma passagem na Bíblia sobre a mulher samaritana, quando Jesus passa por Samaria, e no poço de Jacó, tinha uma mulher tirando água, e Jesus pede água para ela. Ela fala: Senhor, como o Senhor pode, Senhor, sendo judeu, pedir água para uma mulher samaritana? Jesus falou com ela assim: se tu soubesses quem te pede água, você me pediria água, e eu, Jesus, né? E eu te daria água da vida, e do seu interior fluiria águas vivas, um rio de águas vivas do seu interior, e você nunca mais teria sede. É isso que acontece comigo há 24 anos. Há 24 anos que Jesus sacia minha alma, meu espírito, com a água da vida, com a água viva, e eu nunca mais tive sede. Eu tenho sede sim da presença de Deus, mas aquela sede que eu tinha, aquilo que todo ser humano nasce com, aquele vazio existencial, que
Todo mundo pensa que dinheiro vai preencher. Família maravilhosa, isso é bom, vai preencher, mas não preenche. Filhos maravilhosos, é ótimo, é lindo, mas não preenche o nosso vazio. Dinheiro, muito dinheiro, não preenche o nosso vazio. Quem preenche o nosso vazio é só o Espírito Santo. Isso aconteceu comigo há 24 anos e o meu vazio... Eu tentei o suicídio há mais de 24 anos atrás. Fiquei em coma na Santa Casa aqui de Belo Horizonte durante 2 dias. Mas eu tive esse encontro com Jesus através da renúncia dos meus pecados. Eu comecei a confessar todos os meus pecados. E aí sim, Deus me revelou Jesus Cristo. E Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Porque eu confessei todos os meus pecados a Deus. Pedia perdão por todos os meus pecados. E ainda falava com Deus: Deus, se eu não estiver lembrando de algum pecado, me lembra que eu vou pedir perdão. Ou então me perdoa sem eu me lembrar. E Deus me perdoou todos os meus pecados. E ali Ele me revelou Jesus Cristo. E Jesus Cristo me enviou o Espírito Santo, que habita em mim há 24 anos, para me santificar. É só Ele que nos santifica. É só o Espírito Santo que nos dá vida, que preenche o nosso vazio. Nada na terra vai preencher o seu vazio, meu irmão, minha irmã. Nada, nada. Cachaça, uísque, drogas, dinheiro, lascívia, prostituição, nada vai preencher o vazio que todos nós nascemos com Ele. Nós nascemos com um vazio. Nós nascemos sem o Espírito Santo. E nós precisamos ter esse encontro com o Pai, com Deus, com o Filho Jesus Cristo, o Filho único, unigênito, e com o Espírito Santo. Se nós não nos encontrarmos com Deus, nós estaremos condenados a esse vazio até o final da nossa vida aqui, e o nosso final vai ser para o Hades, não vai ser para o paraíso. O vencedor herdará estas coisas, no versículo 7 de Apocalipse 21, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Em Apocalipse 3, versículo 10 e 11, fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro é durante o milênio, durante os 1000 anos que nós vamos passar do lado de Jesus Cristo. O milênio vai ter uma harmonia, vai ter uma paz tão grande na Terra, que o próprio DNA dos animais vai ser alterado, acredito eu, através de um entendimento que um outro pastor, acho que foi o mesmo pastor, me deu algum tempo atrás. O leão, está escrito na Bíblia, o leão vai coabitar com as criaturinhas, com o cordeiro, com qualquer animalzinho, um veadinho. Ele vai ser vegetariano. O leão não vai mais comer carne. Todos os animais estarão em harmonia e o ser humano também. Haverá uma paz tão grande no milênio que essa paz pode até gerar comodismo de algumas pessoas. Por isso que talvez Satanás vai seduzir o pessoal no final do milênio e ainda vai arrastar uma multidão com Maria do Mar junto com ele. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Será no final do milênio. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então essa coroa, Satanás vai tentar tomar ela até no último dia do milênio. Então a gente tem que ficar esperto, vamos dizer assim, né? Atentos, porque até no final do milênio nós seremos provados para sermos aprovados, para sermos dignos, puros e santos de entrar no céu, para que o céu não seja contaminado novamente, né? Deus está tendo todo o cuidado do mundo, desde Adão e Eva até agora, e até durante o paraíso e durante o milênio. Deus está tendo todo o cuidado do mundo para fazer eu vou chamar de peneira santa, para que nós possamos ser dignos de entrar na casa do Pai. Aqui nós vamos falar sobre o joio, Mateus 13, 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Está concluindo, viu, gente? E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, Jesus, respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, que é o diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, lá no final do milênio. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos,
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos do reino de Jesus, lá no milênio, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, que é o inferno, junto com Satanás. É o joio que vai estar lá no milênio ainda. Ali haverá choro e ranger de dentes no inferno, gente. Aí não vai ter mais solução. Aí é definitivo, para sempre. Choro, ranger de dentes, gemidos, até o final. Aliás, até o final não, é para sempre. Porque sempre não tem final, né? Então, os justos, o trigo, que permanecer santo lá no milênio, que não forem contaminados por Satanás, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Efésios 4, do 8 ao 10, fala assim: por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. A grandiosidade de Deus, a justiça de Deus, Jesus é o justo de Deus. A grandiosidade de Deus é, enquanto Jesus não veio aqui na terra, há 2000 e poucos anos atrás, todos que morriam, praticamente quase todos, foram para o Hades por causa do pecado. Ficaram no Hades por muito tempo, lugar de trevas, de escuridão e de sofrimento, ainda não inferno. E quem morreu com Cristo, na Bíblia fala que teve pessoas que foram arrebatadas e pessoas santas, tipo Daniel, José, Moisés, Elias e Enoque foram arrebatados, vivos. Então eu creio que no paraíso tem algumas pessoas ainda, né? Aliás, agora tem muitas. Até Jesus vir na terra, ainda tinha algumas pessoas no paraíso. Depois que Jesus veio na terra, Deus é tão justo e misericordioso que todas aquelas pessoas que estavam no Hades ainda não tinham contato, experiência com Jesus Cristo, não tinha comunhão e relacionamento igual eu tenho e procuro ter, a cada dia meu da minha vida, ter mais relacionamento e mais comunhão com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Então aquelas pessoas, a grande maioria, quase 100% daquelas pessoas estavam no Hades até Jesus vir, porque todos os pecados e destituídos foram da glória de Deus. Então, quando Jesus veio na terra, aquelas pessoas ainda não sabiam de Jesus. Deus é tão misericordioso e justo, e o Filho dele e o Espírito Santo. O que acontece quando Jesus subiu às alturas e desceu às regiões inferiores da terra? É porque ele foi lá no Hades, que aquelas pessoas não conheciam Jesus, e Jesus foi lá, santo, santo. Imagina, gente, Jesus entrando sozinho lá onde estava Satanás e todos aqueles demônios, e Jesus santo, glorificado, com o corpo glorificado, e todo santo, ele entrou lá na boca da serpente, no ninho da serpente, no ninho dos escorpiões e das serpentes, e ali ele sozinho, sem o diabo poder encostar nele, sem os demônios poderem encostar em Jesus, ele pregou para aquela multidão que estava ali, e ele levou cativo com ele para o paraíso, aquela população que estava em trevas. Deus deu uma segunda chance para eles também, porque eles ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Isso é grandioso demais. Vocês imaginam o lugar de trevas ficando vazio, ficou só os demônios e os anjos caídos e Satanás que ficaram lá, porque todo aquele povo ali se arrependeu com a pregação de Jesus, e Jesus levou eles todos para o paraíso, dando uma segunda chance, porque Deus é justo e misericordioso. A grandiosidade de Jesus passa por isso. A missão que Deus deu para Jesus, ela começou no nascimento, passou pela pregação dele na terra, pelos evangelhos que ele deixou para nós, as orientações, os aprendizados que ele deixou para nós. Ela passou pela cruz, mas não acabou pela cruz. Tanto é que depois da cruz, ele foi glorificado, ele subiu às alturas, ele subiu aos céus, creio eu que foi glorificado pelo Pai, e ele desceu às profundezas da terra. Ali continuou a jornada de Jesus até no Hades. Depois do Hades, todos aquele povo que levou para o paraíso, que nós precisamos ir para o paraíso depois que nós saímos dessa terra, se não formos arrebatados, nós precisamos ir para o paraíso, porque toda aquela população que estiver no paraíso, Jesus continua o trabalho dele, que é a missão dele que o Pai deu para Jesus. Então, Jesus está no paraíso continuando a missão,
Depois que o paraíso, depois que a terra acabar, isso tudo aqui vai virar pó. Esses prédios de 100, 200 andares vão tudo cair, vão tudo virar ruína, vão tudo virar pó. Quantos milhares de anos isso vai demorar? Não sei, ninguém sabe. Mas enquanto Jesus está no paraíso conosco, que é um lugar temporal de paz, toda essa terra vai ser restaurada e vai ser purificada pelo fogo. Depois que ela vai ser purificada pelo fogo, porque Jesus é tão santo que ele não pode pisar aqui nessa terra contaminada pelo pecado mais. Por isso que ele vai arrebatar a igreja nos ares. E quando Jesus estiver no paraíso, enquanto estiver no paraíso, a terra sendo toda restaurada, né, ela vai ser purificada pelo fogo. Depois disso, é que Jesus vai trazer todos nós que estamos no paraíso, que estivermos no paraíso, para o milênio, com a terra toda restaurada, um lugar de paz, de harmonia, onde poderemos ter até um leão dentro da nossa casa, como um cachorrinho, porque ele não comerá mais carne, vai ser vegetariano, todos os bichos toda a criação de Deus vai ser harmoniosa, igual foi no Jardim do Éden. Então é isso, meus irmãos, que eu quero deixar para vocês. Em resumo, tudo que está escrito, se eu pudesse resumir a Bíblia toda, e não posso resumir a Bíblia toda, porque ela é maravilhosa, porque é a palavra de Deus, eu resumiria em duas coisas. Primeiro, a Bíblia toda nos chama ao arrependimento dos nossos pecados. É a primeira coisa, arrepender dos nossos pecados. E a segunda e última coisa que nós precisamos entender, e se eu pudesse resumir a Bíblia e não posso, está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Então, por isso, meus irmãos, arrependo dos seus pecados, igual eu me arrependi há 24 anos atrás, e se necessário, eu arrependo todo dia. Arrependamos dos nossos pecados para que o Espírito Santo possa fazer a obra da santificação dentro de nós. Amém? É o que eu desejo para todos nós. Arrependimento e santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá Jesus, né? Ninguém verá a Deus. Ninguém habitará para sempre no céu com Jesus. Por isso que o estrago de Satanás foi tão grande que Deus precisou enviar o Filho dele para consertar todas as coisas. Por isso que se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. E é por isso que Deus tem necessidade de fazer novo céu e nova terra, por causa do pecado de Satanás, né, lá no céu, e por causa do pecado de Satanás e dos anjos que viraram demônios aqui na terra, que eles oferecem os pratos de comida de pecado todo dia para todo mundo. Quem quiser comer dos pratos de Satanás, comam dos seus pecados. Ou então que nós nos sirvamos da vida abundante que Deus nos reserva para aqueles que forem vencedores. Hebreus 12, 14 é a senha para a gente ir para o céu. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus que abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, meu povo.